Eu não sei o que comer para emagrecer. Nutri do céu, me ajuda agora. Calma que antes de tu entender o que tu precisa comer, tu precisa exatamente entender como é que o emagrecimento acontece. Tu precisa entender algumas coisas antes de iniciar exatamente na questão o que comer, né? Então, primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o que é emagrecer? Emagrecer nada mais é do que perder gordura, certo? É diminuir a nossa gordura corporal. Isso é emagrecer. E aí eu sei que muitas vezes tu já deve ter feito aquela dieta, né, sem carboidrato, cortou o carboidrato da tua vida, e aí o teu peso fez assim, ó, diminuiu numa velocidade muito grande, né? E aí tu disse, ai, coisa boa, eu emagreci. Agora deixa eu te contar um segredo, né? Quando a gente faz essas dietas extremamente restritivas, principalmente restringindo o carboidrato, o que acontece? A gente tem uma diminuição da nossa retenção de líquido. Agora, veja bem, perder líquido não é perder gordura, certo? E aí a gente sabe que 1 grama de carboidrato, mais ou menos, retém aí em torno de 3 gramas de água. E é exatamente por isso que quando tu faz essas dietas com baixo carboidrato, tu tem a sensação, veja bem, é só uma sensação de que você está emagrecendo, porque na verdade você não está emagrecendo, você está perdendo líquido. E líquido é muito diferente de perder gordura, certo? Então, agora a gente vai entender o seguinte: como realmente o nosso emagrecimento acontece. Todas nós temos algo que a gente chama de taxa metabólica basal. O que é essa taxa metabólica basal? Ela é a quantidade de energia que o nosso corpo precisa para realizar as nossas funções vitais, né? Então, digestão, respiração, a nossa circulação sanguínea, né? Então, é a quantidade de energia que o nosso corpo precisa para realmente fazer todas as funções necessárias do nosso organismo. E aí, quando a gente tem uma taxa metabólica basal, a gente adiciona aí um fator atividade. E quando eu falo em fator atividade, eu não estou falando de exercício físico. Não, eu estou falando do quanto você se movimenta. Ou seja, o fato de tu levantar da cama, tomar banho, né? Ir para um lado, ir para o outro, aquilo que tu faz no teu dia a dia. E aí, adicionando esse fator atividade, a gente tem um gasto energético total. O que é esse gasto energético total? É a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para realizar todas as nossas funções vitais e também para que a gente consiga passar o nosso dia sem se sentir cansada, sem se sentir esgotada, sabe? É exatamente isso o nosso gasto energético total. Então, para emagrecer, a gente precisa conhecer o nosso gasto energético total. E aí, então, depois disso, gente, é matemática, né? Basta que a gente coma menos do que aquilo que a gente gasta e o nosso emagrecimento vai acontecer. É mais ou menos assim: 1 mais 1 é igual a 2, certo? Não tem como ser diferente disso. E aí, quando tu faz 2 menos 1, sobra 1, certo? O emagrecimento é mais ou menos assim. Se tu comer menos, vai sobrar, e aí tu vai gerar aquilo que nós chamamos de déficit calórico, né? Nath, o que eu preciso para emagrecer? Tu precisa de déficit calórico. Não tem outra forma de emagrecer. Eu sei que às vezes tu diz assim, né? Ah, Nath, mas sabe o que é? O meu metabolismo, ele é muito lento. E aí é por isso que eu não emagreço. Agora, veja bem, deixa eu te explicar algo sobre o metabolismo lento. Digamos que sim, pode até ser que por alguns motivos o teu metabolismo seja um pouco mais lento. Agora, o metabolismo lento é como se fosse, e não só o metabolismo, né? Aquela tendência a engordar que a gente fala também, né? Ah, eu tenho uma tendência familiar a engordar. Esses fatores, eles funcionam como um revólver com uma bala engatilhada, certo? O revólver só vai disparar se alguém for lá e apertar o gatilho, correto? Então, por mais que tu sinta que teu metabolismo é mais lento, por mais que tu tenha uma tendência familiar aí em de repente ter excesso de peso, isso só vai ser um fator determinante
caso tu coma. Se tu não comer em excesso, não tem como isso acontecer. Ou seja, esses fatores aí, eles podem sim interferir, mas eles não são fatores determinantes para que tu não alcance o teu emagrecimento. Então, a única forma de você não emagrecer é se você comer além daquilo que você gasta. Fora isso, não tem outra forma de engordar ou emagrecer, certo? Então, fechando aí que a gente entendeu que a gente precisa fazer um déficit calórico, né? A gente precisa, ou seja, pensa numa balança, né? A nossa balança sempre tem que estar lá no negativo para que a gente consiga emagrecer. Se a nossa balança estiver no positivo, a gente vai manter o peso. Se a nossa balança estiver igual, nós vamos manter o peso. Agora, se a nossa balança estiver no positivo, nós vamos ter excesso de peso. É exatamente assim que funciona. E aí, gente, para que a gente realmente tenha um emagrecimento, a gente precisa aprender sobre alimentação, certo? A gente precisa entender como que a nossa alimentação funciona. Então, deixa eu te explicar como é que as questões de nutrientes dentro da alimentação. Nós temos duas categorias de alimentos, né? Nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, como o próprio nome já diz, são alimentos assim, com, digamos, partículas maiores, né? E os micros são partículas bem pequenininhas. E aí, quando a gente vai falar, né, em quantidade calórica, né? Não sei se você já fez dieta dos pontos, né? Contou caloria. Quando a gente fala em quantidade calórica, a gente olha para a parte dos macronutrientes. A gente olha para aquela porção maior dos alimentos que realmente vão fornecer a nossa energia. Ou seja, o que é energia? Energia é caloria, né? Vem do calor. Então, energia é caloria. E a nossa energia vem do quê? Vem do alimento. E é por isso que eu digo que o alimento nada mais é do que o combustível que o nosso corpo precisa para se movimentar, né? Para deixar o nosso motor funcionando. Então, veja bem, o alimento ele tem um papel essencial na nossa vida que é de nos fornecer energia, de combustível. Só que aí, ao longo das nossas vidas, com as nossas experiências, né? A gente acaba achando que, na verdade, o alimento é terapia, né? Então, a gente passa a usar o alimento como uma válvula de escape para os nossos sofrimentos, mas a real função do alimento é justamente nos fornecer energia para que a gente consiga viver e passar os nossos dias, enfim, sem que a gente se sinta esgotada, sem que a gente se sinta cansada. E aí, quando a gente está falando, então, dos macronutrientes, o que entra aqui, né, nos macronutrientes? Entram os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? Que os lipídios, eles são, na verdade, as gorduras. E aí, eu quero te dizer o seguinte, que os carboidratos, eles são considerados alimentos energéticos, né? Ou seja, é a nossa principal fonte de energia. As proteínas, elas são chamadas também, né? Esses alimentos são chamados de alimentos construtores, ou seja, eles servem para construir os nossos tecidos. Então, quando tu quer ir lá para a academia, né? Fazer uma atividade física para deixar o corpo mais bonitinho, então, o que o teu corpo vai usar? Além do carboidrato, obviamente, ele vai precisar da proteína justamente para fazer essa reparação. Porque o que é, por exemplo, lá na musculação? Cada vez que tu faz um esforço lá na tua musculação, ocorre o rompimento de fibras musculares. E aí esse rompimento precisa ser sanado, né? O nosso corpo precisa melhorar esse rompimento. E aí é tipo como se fosse uma cicatriz, né? Então ele usa o quê? A fonte de proteína para fazer isso. Já as gorduras, elas são consideradas alimentos reguladores, né? Por que reguladores? Porque estão bem relacionadas a toda a nossa questão hormonal. E aí, se a gente pensar dentro de uma construção, né? Vamos pensar em uma construção de um prédio. Qual é a primeira coisa que a gente faz, né? Quando vai construir um prédio? Primeiro se fazem
se faz a base, né? O alicerce, as estruturas. Nesse caso, trazendo para a nossa alimentação, seriam os carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia. E aí, depois que essa base está bem sólida, bem formada, a gente vai trazendo o quê? Os tijolos, né? Para levantar essa estrutura toda que a gente precisa para ter um prédio. E aí, os lipídios, as gorduras, eles entram aqui como a massa corrida da construção, né? Ou seja, aquilo que junta tudo, é mais ou menos assim. Então a gente precisa de todos esses nutrientes, né, desses macronutrientes, para conseguir manter a nossa estrutura. Então, digamos aqui que o nosso corpo, o nosso físico, ele é o nosso prédio, ele é o nosso edifício. Então a gente precisa de todos esses macronutrientes para que realmente a gente consiga manter o nosso corpo. E aí, fora os macronutrientes, a gente tem os micronutrientes. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais, né? Então, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que os macronutrientes, a gente vai olhar para eles para emagrecer. E os micronutrientes, a gente vai olhar para eles para ter saúde. Consegue entender o que eu estou dizendo? Os micronutrientes não entram lá na quantidade de calorias que tu precisa para passar o teu dia. Somente os macronutrientes é que vão fazer essa diferença toda. E aí eu quero te dizer o seguinte, que o que vai realmente determinar o teu emagrecimento é a quantidade que você come de macronutrientes. Independente, gente, se esse macronutriente é carboidrato, se é proteína, se é gordura, é o quanto você come deles que realmente vai determinar o teu emagrecimento. Deixa eu te trazer um dado que eu acho bem importante aqui para te entender sobre alimentação, né? Então, 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias. 1 grama de proteína equivale a 4 calorias, ou seja, proteína e carboidrato é bem igualzinho, certo? 1 grama de gordura são 9 calorias. E 1 grama de álcool tem aí em torno de 7 calorias. E é se baseando nisso que nós, nutricionistas, nós vamos fazer uma estimativa do teu gasto energético total, ou seja, daquilo que você gasta durante o seu dia todo, e vamos construir uma alimentação baseada em macronutrientes para que você consiga fazer um déficit calórico. E no que a gente vai se basear para construir essa alimentação? Não estou falando aqui na saúde, estou só falando aqui de quantidade. Nós vamos se basear exatamente na quantidade de calorias que tem a cada grama desse macronutriente. É exatamente assim que a gente constrói um plano alimentar. Agora, quando a gente fala em plano alimentar, tu precisa de de coisas muito além de um plano alimentar para emagrecer, né? Por quê? Porque tu precisa entender como precisa comer, precisa entender o que te leva a comer, né? Que a gente já vem falando sobre isso aqui há muito tempo. E também a gente precisa entender o quanto a gente come para ter a certeza que a gente realmente está fazendo déficit calórico. Quando a gente fala, então, na quantidade de caloria de cada macronutriente, que na verdade é isso que importa para o nosso emagrecimento, eu quero te fazer uma pergunta. Será mesmo que a culpa de tu engordar é do carboidrato? Será mesmo que é? Difícil, né? Porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de proteína também tem 4 calorias. E aí tu coloca a culpa no pão, tu coloca a culpa, sei lá, no arroz, na batata, né? Coitada da batata, não tem nada a ver com o teu excesso de peso, né? O que te faz ter excesso de peso é o quanto de batata tu come. E aí, dentro dessas questões alimentares, e agora eu já quero que vocês coloquem aí as dúvidas de vocês sobre alimentos, se engordam, se não engordam, eu vou trazer para vocês aqui alguns alimentos que, na verdade, são mitos, né? Às vezes a gente pensa assim, Nath, mas eu não como pão porque engorda. Não, gente. Para te ter uma ideia, né? Eu não lembro aqui agora muito bem, mas mais ou menos, eu acho 50 gramas de um pão francês
deve ter aí cento e poucas calorias, e aí tu troca isso pela tapioca, né? Só que para te fazer a tapioca, tu usa uma quantidade muito grande de goma de tapioca, e isso acaba elevando muito mais a quantidade calórica. Então, não é o pão que engorda, né? E aí, às vezes, tu faz essa tapioca, tu tá comendo só tapioca, só tapioca, só tapioca. E aí tu diz assim, mas eu como saudável e não emagreço. E aí tu tem que entender o seguinte, que comer saudável não significa emagrecer. Porque às vezes tu pensa assim, eu quero comer um bolo, então eu vou comprar aquele bolo sem glúten, que tu paga caro pra danar, né? E aí nesse bolo sem glúten, por exemplo, tem lá um monte de farinha de amêndoa. O que, que é a farinha de amêndoa? Ela é gordura, ou seja, ela é muito calórica. E aí tu come aquele bolo achando que tá comendo saudável, só que tu não consegue emagrecer. E aí tu passa a acreditar que você não consegue emagrecer, porque mesmo comendo saudável, tu não emagrece. Então, deixa eu te dizer algo. Comida saudável também tem caloria. Independente se tu vai comer o pão francês ou a tapioca, né? Que eu não estou entrando aqui na questão do que é mais saudável, né? Mas, independente disso, o que vai ser fator determinante no teu emagrecimento é justamente o quanto desse alimento que tu consome. Então, sim, tu pode emagrecer e continuar comendo pão. Eu, na verdade, as minhas alunas todas iniciam o emagrecimento comendo pão. Todas, gente, todas. A maioria das minhas pacientes emagrece comendo pão, porque o pão faz parte da nossa tradição alimentar, vamos dizer assim, né? E aí, quando tu pensa em tirar o pão, tu já acha aquilo muito difícil. Então, tu pode sim iniciar comendo pão, tu só tem que diminuir a quantidade. Então, essa coisa de, eu não posso comer carboidrato, eu não posso comer fruta porque fruta é carboidrato. Gente, isso é mito. As frutas, né? Nas frutas, nos vegetais, nos legumes, nas verduras, é ali que estão as maiores fontes de micronutrientes, sabe? Ou seja, é ali que a gente vai ter a nossa fonte de vida, digamos assim. Tem uma pergunta aqui, Nath, tem que pesar os alimentos que a gente come? Olha, a minha resposta sempre vai ser depende. E por que que vai ser depende? Vai ser depende do teu objetivo. Se tu for um atleta que está aí visualizando alta performance, né? Que está aí buscando, sei lá, um desenvolvimento de musculatura, enfim, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que a consulta nutricional, ela é individual, né? Ela é individualizada. Não existe algo que tu tira da gaveta aqui e que tu entrega para o paciente e que vai ter o mesmo resultado para todo mundo. Não, é muito individual. Agora, na minha opinião, Natália, certo? Para as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, dificuldade de se relacionar com o alimento, dificuldade de resistir àquela vontade de comer, pesar alimento vai só te causar ainda mais ansiedade. Então, eu sempre digo que assim, é um passo de cada vez, sabe? A primeira coisa que tu precisa fazer é estabelecer uma boa relação com o alimento para depois avançar. E aí sim, se daqui a pouco tu quer pesar o teu alimento, aí tu vai pesar, se tu quer fazer jejum intermitente, então tu vai fazer, se tu quer de repente fazer uma estratégia low carb, mas veja bem, gente, low carb não é no carb, presta atenção, certo? Então, se tu quer fazer uma estratégia, aí tu vai conseguir fazer essa estratégia. Por que que tu vai conseguir fazer essa estratégia? Porque tu já vai ter estabelecido um bom relacionamento com o alimento. Mas veja bem, hoje tu tem uma péssima relação com o alimento. Hoje tu não consegue controlar aquilo que tu come no dia a dia. Hoje o alimento tem muita força na tua vida, sabe? E aí tu não olha para essas questões e aí tu quer fazer o jejum intermitente que tu viu na internet porque a fulana fez e emagreceu. Só que veja bem, cada pessoa é uma pessoa. Então, por isso que a gente precisa analisar muito bem o perfil de cada paciente, de cada pessoa que chega. E eu posso te dizer aqui, de carteirinha, porque eu vivi isso por muito tempo, que
Quando a gente não tem uma boa relação com o alimento, não adianta pesar comida, não adianta querer fazer jejum intermitente, dieta detox, sei lá eu o que tu já fez. Porque tu não vai conseguir seguir, tu não vai conseguir. A primeira questão que tu precisa resolver é justamente esse teu relacionamento com o alimento, né? Por exemplo, a minha aluna ali, a Ivanilce, ela colocou aqui nos comentários, ela disse o seguinte: eu emagreci e nunca deixei de comer pão. Gente, não é o pão que não vai deixar tu emagrecer. O que não vai deixar tu emagrecer é justamente tu não ter o controle que precisa ter em relação ao alimento. É isso, porque aí quando tu não tem o controle, tu acaba comendo em excesso. E o que faz com que tu engorde é exatamente esse excesso. Então, a gente precisa estabelecer uma boa relação com o alimento para que então a gente realmente consiga seguir adiante. E aí, deixa eu te dizer que existem algumas diretrizes, né, de quantidade de macronutrientes que a gente deve consumir por dia. Por exemplo, os carboidratos têm que fazer parte de 45 a 65% da tua alimentação. As proteínas, elas têm que ser de 10 a 35% da tua alimentação do dia. E os lipídios de 20 a 35%. Vamos que o teu gasto energético total seja 1.000 calorias, tá? Só para eu não ter que fazer muito cálculo agora. Então, e isso é impossível, tá? É muito só se tu é uma criança e olha lá, né? Um bebê quase. Então, volto a dizer, isso é uma alucinação minha aqui. Então, teu gasto energético lá é 1.000 calorias. Os teus carboidratos tem que vir, né? 450 a 650 calorias tem que vir dos carboidratos. Ou seja, mais da metade das calorias do teu dia devem ser provenientes do carboidrato, né? Já as proteínas, então, de 100 a 350 calorias. E as gorduras de 20%, 200 a 350 calorias, né? Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer essa distribuição. E aí, quando a gente fala em low carb, veja bem, se existe uma diretriz que fala que as calorias do carboidrato tem que cumprir um papel aí de 45 a 65% das calorias do teu dia, o que você fizer abaixo disso, a gente já pode considerar low carb, certo? Só que aí qual que é o grande problema, gente? As pessoas não fazem low carb, elas fazem no carb. Daí não come carboidrato, aí começa a comer um monte de gordura e aí não consegue seguir, sabe por quê? Porque aí fica mal-humorada, sabe? Não consegue mais pensar, porque deixa eu te dizer que só o nosso cérebro, ele gasta por dia em torno de 130 gramas de carboidrato, né? Ou seja, quando eu falo em 130 gramas, não é 130 gramas de arroz, não, é 130 gramas do macronutriente carboidrato, ou seja, 100 gramas de arroz tem aí em torno de 33 gramas de carboidrato. Então, veja bem que aí no momento que tu come menos que 130 gramas por dia de carboidrato, tu não está fornecendo para o teu organismo nem a quantidade de glicose que ele precisa para funcionar. Então, tu fica mal-humorada, tu perde a concentração, tu fica esquecida, sabe? E o teu organismo, ele não tá nem aí, ele vai dar jeito de ter essa glicose, né? Porque a glicose é o, digamos, o produto da degradação do carboidrato. Ele vai querer essa glicose de qualquer maneira, e aí ele vai te dar estímulo a todo tempo para ti buscar essa fonte de glicose. E é por isso também que tu começa a ficar com uma vontade de comer feito uma doida. E aí tu já não tem um controle emocional suficiente para te relacionar bem com o alimento, e aí mais toda essa vontade toda que teu organismo te manda, é exatamente por isso que tu não consegue dar seguimento na tua tal dieta no carb. Então veja bem que tu precisa ter uma evolução gradativa. A gente já falou aqui em outras lives sobre o processo de emagrecimento funcionar como uma escada, né? Então hoje tu tá aqui, a base da tua escada. Qual é a base da tua escada hoje? Tu come tudo. Tudo tu come.
Tu vai lá no mercado, tu compra o que tu quiser e tu come. Tu come, tu toma refrigerante, tu come doce, tu come um monte de biscoito, tu come bolo, tu come hambúrguer, tu come pizza, tu come tudo, certo? E aí, o primeiro passo é o quê? Tu entender por que que tu come. Primeiro passo é isso. Por que que eu digo que esse é o passo? Porque todo mundo sabe o que comer para emagrecer. O que tu realmente não sabe é como fazer para comer somente aquilo que é preciso. E quando a gente fala em como, é justamente olhar para esse porquê você come, resolver aquilo que está realmente te fazendo comer, para que então você consiga avançar mais um degrau aí no teu emagrecimento. E aí depois, gente, ok, tá todo o meu problema aí solucionado, eu já estabeleci uma ótima relação com o alimento. Então, nesse momento é que tu vai começar a fazer escolhas. E aí, quem sabe, nesse momento, aquele bolo que tu acha que é o saudável, entra aqui. Por quê? Porque aí tu não vai mais comer o bolo todo. Não, tu vai comer um pedaço, porque tu entendeu já isso, entende? Tu já entendeu como funciona o teu processo de emagrecimento. Tu já entendeu que tu não pode comer todo o bolo, independente de ser saudável ou não ser. Mas aí tu vai começar a aprender a fazer escolhas alimentares, digamos que mais inteligentes para a tua saúde. E aí, depois que tu aprendeu a fazer, né, escolhas alimentares mais inteligentes, e aí tu vai ver que tu já vai ter emagrecido, aí digamos que aí tu diga assim, ai, Nath, agora eu já emagreci, agora é o momento que eu tô querendo mudar um pouco o meu corpo e tal. Opa, ok. Então, esse é o momento de tu ser, entre aspas, um pouco mais restrita, e veja bem, restrição não significa tirar carboidrato. Restrição significa cuidar mais na diversidade de alimentos que tu consome. E aí, quem sabe, esse é o momento que tu vai realmente pesar o teu alimento, sabe? Mas aí tu já vai ter a consciência toda que tu precisa para estar nesse estágio. Só que o grande problema é que tu sai aqui da base e já quer vir para esse estágio de pesar comida, de só comer arroz, frango, batata doce, e tu não passa pelo processo. Veja que é um processo. E aí, digamos que depois disso, tu resolve que então tu vai adotar o jejum intermitente para tua vida. E aí eu quero te dizer o seguinte, que o jejum intermitente, ele não é uma dieta. Não. Jejum intermitente é um estilo de vida. E aí tu tem que ver se esse estilo de vida vai se enquadrar dentro do estilo de vida que tu quer para a sua vida. Caso contrário, também não vai funcionar. Então, eu não sei se tu consegue perceber que existe um caminho, existe um percurso até tu efetivamente chegar aqui, né? E é esse percurso que tu tem que estar muito disposta realmente a percorrer. E aí agora tu deve estar pensando o seguinte, Nath, mas olha só, eu ouvi dizer que tem que comer arroz integral e não arroz branco, mas eu não gosto de arroz integral. Eu posso comer arroz branco? Gente, obviamente que tu pode. Ah, mas Nath, tem um negócio aí de índice glicêmico que falam, né? Então, deixa eu te explicar uma coisa. O importante é que a gente entenda que o que importa é a construção da nossa alimentação, certo? Então, sim, existe mesmo a questão do índice glicêmico, eu não vou negar, mas o que importa no final mesmo é a carga glicêmica da tua refeição. Então, eu não estou dizendo que não é para te comer arroz integral. Se tu me disser o seguinte, Nath, eu só vou comer arroz. Eu não vou comer mais absolutamente nada. Qual arroz eu como? Arroz branco ou arroz integral? Aí eu vou te dizer o seguinte, olha, o arroz integral, ele tem mais nutriente, porque ele tem fibra também, e as fibras vão ajudar muito no teu funcionamento do teu intestino, e isso vai melhorar a tua saúde, certo? Só que quem que come só arroz? Ninguém come só arroz. Tu vai comer o arroz, tu vai comer, sei lá, uma carne, sei lá, tu vai comer verdura, tu vai comer legumes, entende? E aí, essa combinação de alimento já é o suficiente para diminuir a carga glicêmica da tua refeição. E aí sim a tua digestão vai ser um processo mais lento, que é isso mesmo que a gente precisa no processo de emagrecimento, né? Por que que a gente fala nessa questão de incluir mais fibras, mais alimentos integrais no processo de emagrecimento?
justamente por causa da saciedade. O alimento que tem mais fibra, ele vai demorar um pouco mais para ser digerido. E isso vai fazer com que tu se sinta mais satisfeita por um período maior. Então, é exatamente por isso. Só que o que a gente tem que entender é que o que vale não é um único alimento. É a composição da nossa alimentação. Então, eu jamais vou dizer para ti o seguinte: não, tu tem que comer o arroz branco. Não, eu vou entender o que tu realmente precisa, sabe? Eu vou entender a tua necessidade. Porque não adianta eu te dizer, coma arroz integral, e aí tu vai comer aquele arroz integral e vai dizer, ai, que saco, eu odeio comer arroz integral. Tu não vai conseguir manter isso. Então eu prefiro muito mais que você coma aquilo que você gosta, aquilo que você também vai ter prazer em comer, e aí sim a gente construa uma alimentação que diminua essa carga glicêmica da refeição, justamente para te ter essa sensação de saciedade por um tempo maior, sabe? E aí tu deve pensar assim, mas Nath, o que eu vou comer? Eu vi que alguém perguntou o seguinte, Nath, sopa emagrece? Depende. Depende da sopa. Sei lá, vai comer aí uma sopa de feijão com massa. Quanto tu vai comer dessa sopa? É isso que vai definir se vai emagrecer ou não. Não existe um alimento com potencial emagrecedor. O que determina se esse alimento vai te fazer engordar ou não é o quanto dele você come. E aí tu vai me dizer, Nath, estou pensando aqui em substituir a minha alimentação por um shake maravilhoso. O que que tu acha? Primeiro lugar, eu, Natália, prefiro muito mais mastigar, porque o mastigar para mim me traz mais saciedade. Porque veja bem, quando tu toma algo, né, isso já tá líquido, ou seja, o processo que o teu processo digestivo vai ser mais rápido porque tu já quebrou algumas partículas ali. Ou seja, vai ser mais rápido, tu vai ter fome mais rápido. Agora, no momento que tu tá mastigando aquela carne, né, ou tá fazendo a mastigação, o teu processo digestivo ele já começa na boca, né, com uma enzima que chama amilase. E aí ele começa o processo digestivo e quando tu mastiga, demora mais o teu processo digestivo, ou seja, a tua saciedade vai ser maior. Então, na minha visão, é muito melhor que você coma, mastigue, do que tome um líquido, certo? Ah, mas Nath, sabe o que é? De noite eu não gosto de comer, eu não me sinto bem comendo, eu prefiro só tomar alguma coisa. Bom, ok, então aqui o shake pode entrar. Agora, qual shake pode entrar aqui? Nath, é porque eu vi um shake lá que quase não tem caloria. Se não tem caloria, não tem nutriente. Ponto. Não tem outra forma, né? Porque a gente já viu que carboidrato tem 4 calorias, proteína tem 4 calorias e as gorduras têm 9 calorias. Se não tem caloria, não é algo nutritivo, ou seja, não vai te beneficiar a tua saúde. Agora, se tu quiser, eu vou pegar um leite, uma banana, de repente vou colocar ali, sei lá, uma dose de whey, ou vou colocar uma colher de leite em pó, enfim, uma colher de aveia, vou bater e vou tomar, ok, pode tomar. Mas percebe que isso também tem caloria, né? E às vezes, esses shakes bem estruturados, eles possuem a mesma quantidade calórica do que um prato com arroz, feijão, carne e salada. Agora, minha pergunta para ti é a seguinte: qual você prefere? O shake de banana, aveia, leite e, sei lá, uma colher de mel, ou um prato de arroz, feijão, carne e salada? Eu sempre preferi o mastigar. Então é isso, tu tem que observar as tuas preferências. Não adianta tu gastar o teu dinheiro num shake que não tem caloria, daí tu toma lá um monte de chá antes de tomar o shake, a tua barriga fica cheia de água, depois tu toma o shake e tu diz, nossa, mas eu me senti super estufada com isso. Só que aí, meia hora depois tu já tá com fome. Não adianta. Não adianta de absolutamente nada. Nós precisamos de nutrientes. Sem nutrientes não existe saúde. Essa é a realidade. Então, não existe shake emagrecedor, não existe chá emagrecedor, nada. O chá, gente, ele pode contribuir no teu processo de emagrecimento, mas aquele que vai secar a tua barriga, não tem.
Não existe. Até porque, se existisse, ninguém mais teria barriga no mundo, né? Porque o que eu mais recebo aqui é, Nath, como eu faço para perder a gordura da barriga? Se fosse isso, eu ia te dizer, toma o chá. Mas nesse caso não é. Não existe um chá que faça isso por ti. A tua gordura, ela vai ser eliminada de acordo com o teu emagrecimento. Por quê? Porque emagrecer realmente é perder gordura. Então, gente, ontem nós falamos aqui sobre a regra 90-10, né? Que é em 90% do teu tempo comer os alimentos que vão te levar ao emagrecimento. E 10% do teu tempo realmente utilizar o alimento como fonte de prazer. Então veja bem algo bem interessante, né? O que é esses 10%, né? Esses alimentos, quais são esses alimentos para se usar aí como fonte de prazer? Então, é aquilo que tu gosta, é a pizza, é o hambúrguer, são os pacotes lá do mercado, é o chocolate, é, sei lá, o bolo de chocolate, o brigadeiro. Eu, particularmente, amo brigadeiro, né? Eu gosto muito de comer. É, não sei, é o, sei lá, o pastel, é a empadinha, sabe? Isso são alimentos que tu vai usar nos teus 10%. E agora, quais são os alimentos que tu vai usar nos teus 90%? Alimentos mais próximos da forma que a natureza nos oferece. E aí, deixa eu te dizer algo, eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Lá nos primórdios, né? Não existia mercado, não existia indústria, não existia nada disso. A única coisa que existia eram alimentos que eram provenientes do que? Da natureza. Ou seja, por que só existia aquilo? Porque era o que o nosso corpo precisava para se manter funcionando, né? Porque eram os nutrientes que a gente precisava para realmente manter o nosso corpo. Mas aí, com a evolução da espécie, com a evolução da vida, da tecnologia e tudo mais, entraram nas indústrias, as propagandas, né? E aí, os industrializados, os corantes, os conservantes. E aí a gente foi perdendo a nossa base alimentar. E qual é a nossa base alimentar? É tudo aquilo que a natureza te oferece. Então, todas as frutas, todas as verduras, todos os legumes, todos os tubérculos, né? O aipim, a batata, o feijão, sabe? E aí a gente entra assim nos alimentos minimamente processados, né? Que são aqueles que passam por algum processo, mas que não tem adição nem de conservante, nem de estabilizante, né? E aí entra o arroz, entra a farinha, onde faz o pão, sabe? Então, essa é a tua base alimentar. Então, tu pode sim comer feijão para emagrecer, tu pode sim comer arroz para emagrecer, tu pode comer batata, tu pode comer banana. Eu acho engraçado que muitas pacientes minhas chegam para mim e dizem assim: ai, Nath, eu não como banana porque engorda. Não, gente, tu pode comer banana, tu pode comer carne, tu pode comer ovo, deixa eu ver o que mais. Ai, pode comer pão também, sabe? Então é isso, tu precisa entender que 90% do teu tempo tu tem que escolher por alimentos da forma mais próxima que a natureza te oferece. E aí, tem uma regrinha que é clássica aqui para o teu emagrecimento, que é o seguinte: descasque mais e desembale menos. Só que hoje, gente, com a correria do dia a dia, o que eu percebo? Que as pessoas, elas desembalam muito mais do que descascam. Porque tu tá lá no teu carro, tu não vai pegar uma faca para descascar, sei lá, uma laranja, né? Não, tu prefere abrir um pacotinho de uma barrinha de cereal lá que tu acha que é saudável e aí tu come, sabe? Então é exatamente isso que tu tem que fazer. Tu tem que aprender a descascar mais e para isso tu tem que te organizar para que isso aconteça. Ai, mas eu não tenho tempo, eu não consigo parar e descascar uma laranja. Ok, então coma aquelas frutas, por exemplo, que tu não precisa descascar. Até porque na casca tem muita fibra, então tu não precisa colocar a casca fora, desde que você higienize bem os alimentos. Né? Então é exatamente isso que tu precisa fazer para que realmente tu emagreça, entender essa regra. E quando tu realmente começar a aplicar essa regra no teu dia a dia, tu vai ver que a consequência disso vai ser o teu emagrecimento. Então, para te emagrecer, tu precisa aprender a se alimentar. Tu precisa entender o que aquele alimento vai te trazer de benefício.
Quando a gente fala desses pacotes do mercado, né? E, gente, eu também tô falando daqueles biscoitos sem glúten, que é caro, sabe? Tudo isso que tá no mercado. Eu não sei se tu tem costume de ler o rótulo desses alimentos, sabe? Mas eu quero que tu comece a desenvolva isso. Cada vez que tu vai no mercado, que tu vai procurar um alimento para comer, eu quero que tu leia atrás os ingredientes, sabe? Então tem corante, tem conservante, tem estabilizante, né? Sabe aquele pão que tá lá na prateleira do mercado e que diz assim, hoje, por exemplo, é novembro, né? E aí diz, válido até janeiro. Gente, como pode um pão valer até janeiro? Ou seja, para que ele tenha esse prazo de validade, dentro dele tem muito estabilizante, justamente para ele poder ficar lá na prateleira do mercado por mais tempo. Então, quando tu começa a observar os alimentos dessa forma, tu começa a perceber o que é, qual é o combustível que tu está dando para o teu corpo. E aí tu começa a entender que isso não é saúde. E aí a gente até foge do emagrecimento aqui, né? Vamos pensar nas questões das doenças, né? Das doenças crônicas. Olha o índice, né, de doença crônica hoje, né? Principalmente câncer, sabe? Um monte de gente relacionando, tendo câncer, né, que é uma doença crônica. E hoje a gente sabe que a nossa alimentação, né, o sedentarismo, eles estão totalmente vinculados ao desenvolvimento desse tipo de doença crônica, né, diabetes, doença cardiovascular. Então, olha o quanto a gente está desfavorecendo a nossa saúde quando a gente escolhe pelo pacotinho, né? E quando eu falo, por exemplo, aquela barrinha de cereal que tu acha que é saudável, né? Eu não estou dizendo que não existem barrinhas de cereais saudáveis, não. Mas leia o rótulo, leia aqueles ingredientes, né? Eu sempre digo assim, quando tu lê os ingredientes lá da prateleira do mercado e que tiver um monte de coisa que tu não conhece, já liga um alerta e diz, opa, né? Como assim? Por exemplo, né? Eu lembro que eu comia muito embutido, né? Por exemplo, presunto, chester, peito de peru, eu comia muito. E aí um dia eu fui ler os ingredientes que realmente estavam lá na embalagem. E eu peguei aqueles nomes e coloquei no Google. Eu nem estudava nutrição ainda, gente. Eu coloquei no Google e eu comecei a ler o que eram aqueles ingredientes que estavam dentro daquele alimento que eu consumia exatamente todo dia. E aí eu vi o que era, e aí eu comecei a pesquisar sobre o que aquilo causava no meu corpo. E aí eu vi que aqueles ingredientes estavam relacionados a muitas e muitas doenças. Aquilo me ligou um alerta. E desde então, gente, eu aboli os embutidos da minha vida. Agora, veja bem, ninguém me disse, Natália, se tu quiser emagrecer, tu não pode comer embutido. Não, foi assim que eu fiz na minha vida. Eu busquei entender, né? E foi justamente por isso que eu decidi entrar para a nutrição, porque eu queria entender mais sobre o alimento, né? Então, foi justamente por ler aquilo e por buscar aquele conhecimento que eu tomei a decisão de não comer mais. Por quê? Porque eu já estava numa fase de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde, e eu não queria passar por todas aquelas coisas que lá na internet eu vi que realmente aqueles alimentos, né, que não eram alimentos, que aqueles nomes estranhos, na verdade, né, aqueles nomes estranhos causavam no organismo humano. Então é isso que tu precisa aprender, gente. Eu tenho sempre aqui, e eu digo sempre que o conhecimento liberta, ele é libertador, sabe? Então tu precisa começar a conhecer aquilo que tu faz no teu dia, porque só quando tu conhecer e entender de repente que aquilo não é legal para ti, é que tu vai mudar a tua rota. Caso contrário, tu vai continuar na mesma rota. Nath, existe remédio para emagrecer? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Olha, eu não tenho muita propriedade para falar sobre medicamento. Agora, o que eu posso te dizer é que remédio nenhum emagrece. Não, ele não emagrece, sabe por quê? Porque se tu tomar remédio e comer igual, tu não vai emagrecer. O que o remédio faz? Tu toma um remédio
e ele diminui a tua ansiedade ou diminui a tua vontade de comer. E aí tu tem a sensação de que remédio emagrece. Só que isso é mentira. Porque quando tu para de tomar o remédio, a tua vontade de comer volta, e aí automaticamente tu come mais, e aí tu acaba recuperando o peso que tu eliminou. Então, eu não vou me posicionar aqui como sou a favor do medicamento, sou contra o medicamento, sou a favor da cirurgia bariátrica, sou contra a cirurgia bariátrica, porque, na minha opinião, isso é muito particular de cada pessoa, né? Isso é algo que a gente tem que tomar a nossa própria decisão. Agora, uma coisa eu posso me posicionar sim, por já ter vivido e por te dizer exatamente o que acontece. De nada adianta tu tomar medicamento, de nada adianta tu fazer cirurgia bariátrica se tu não mudar a tua cabeça. Isso sim eu posso te afirmar. Porque o medicamento, a cirurgia bariátrica, são estratégias para te conseguir emagrecer. São estratégias, mas não definem o teu emagrecimento. O que realmente vai fazer com que tu emagreça e que tu te mantenha magra é mudar o teu comportamento. E aqui também eu posso te afirmar que no momento que tu conseguir mudar o teu comportamento, é porque tu conseguiu resolver todos os sentimentos que te levam até o comportamento que tu tem hoje. Exatamente isso. Porque o nosso comportamento nada mais é do que uma ação que a gente tem no nosso dia a dia, certo? E toda ação antecede um pensamento e um sentimento. Nós não fazemos absolutamente nada sem pensar e sentir antes. Então, para que tu pare de comer, tu tem que realmente parar de sofrer com isso. E como a gente para de sofrer com isso? Resolvendo a raiz do problema, aquilo que realmente nos causa sofrimento. Se tu não fizer isso, tu realmente vai retomar o peso que tu eliminou. E é justamente por isso que hoje a taxa de reganho de peso na cirurgia bariátrica, ela é muito alta, gente, muito alta mesmo. Eu não lembro agora exatamente aqui o percentual, mas eu posso te dizer que é mais de 90% das pessoas que fazem bariátrica, elas voltam a engordar. E isso por quê, gente? Porque a cirurgia bariátrica não é milagre. Então, quando tu olhar para alguém que emagreceu com cirurgia bariátrica, não adianta dizer assim, ah, só emagreceu porque fez bariátrica. Não, gente. Emagreceu porque fez a bariátrica e usou disso para aproveitar, curar suas dores e mudar o seu comportamento e ter um novo estilo de vida. Exatamente isso. Então, eu quero te dizer o seguinte, que eu também tinha um desejo de fazer cirurgia bariátrica, mas eu não fiz porque eu aprendi a curar aquilo que me fazia comer e automaticamente eu emagreci e aí eu não precisei fazer cirurgia bariátrica. Então tu pode emagrecer dessa forma, curando aquilo que te faz comer e mudando então o teu estilo de vida. Vou te deixar uma tarefinha aqui. Tudo aquilo que tu lê no rótulo lá, onde diz ingredientes e que tu realmente não conhece, busca saber, busca aprender, porque quando tu aprende, tu vai decidir e vai escolher se aquilo vai fazer parte da tua vida ou não. Não vai ser a Nath que vai vir aqui para te dizer, ou qualquer outra nutricionista que vai vir aqui te dizer para te comer ou não comer. Eu tenho certeza que quando tu começar a aprender, tu realmente vai conseguir escolher melhor, tá certo?